A Cadavecast, o podcast da Cadáver, esse episódio mais do que especial, porque a cada episódio que nós lançamos aqui no nosso canal, nós dizemos que é especial, mas hoje realmente é. Nós estamos aqui com o Cassiano Meirelles, evangelizador, cantor, apresentador de TV, missionário, e está aqui em Campos Novos nesses dias para mais uma missão na sua vida. Seja bem-vindo, Cassiano, a Cadavecast, o podcast da Cadáver. Ai, que coisa boa, Célio. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pela acolhida, por essa linda oportunidade da gente compartilhar aqui vida, né? E vida mesmo. Estar aqui realmente é você tocar também um pedacinho do céu. Muito bem, nessa oportunidade que você se encontra aqui, Cassiano, como que Deus te trouxe aqui nesses dias aí, o motivo e a razão, pode ficar à vontade. Pois é, então, eu fui convidado pelo Padre Ricardo, né, lá de Tangará, na paróquia Santo Antônio, para que a gente vivêssemos juntos aqui uma vigília de Pentecostes, e aí já aproveitamos, né, estamos aqui na região, tive a oportunidade, já vim de carro para cá, né, dá 1.068 quilômetros, eu acho, mais ou menos, e aí já vim com a Patrícia, vim com a minha filha também, com a Kátia. E aí aqui é um lugar que eu tenho um carinho enorme, Campos Novos, tenho amigos, tenho irmãos, tem pessoas que eu levo e vou levar para a vida. Então tive a oportunidade também de estar na comunidade Água Viva e estender aqui essa semana, até o próximo final de semana aí, para concluirmos aí com os sedentos, né? Hoje ainda tem mais um evento à noite. Graças a Deus, são as oportunidades e as surpresas de Deus estando aqui nessa região. É uma oportunidade maravilhosa, sempre poder falar de Deus, é um privilégio. Muito bem, aí então o Cassiano atendendo a um convite nosso, né? Nós entramos aqui na Cadáver em contato com a Dani, que é uma amiga nossa, irmã de comunidade, da comunidade Água Viva, e ela conversou com o Cassiano para vir fazer uma partilha de palavra, né, Cassiano? E cantou algumas músicas, né? Você como cantor, Cassiano, e como evangelizador, como que está a vida do Cassiano de evangelização? Sabemos que você tem uma agenda, né? Por isso que nós, quando cogitamos a ideia, será que ele consegue vir aqui? Será que ele pode vir aqui? Uma agenda vasta e por todo o Brasil. Graças a Deus, são muitas missões, né? Onde Deus tem nos levado, aqui no Brasil e além do Brasil também, né? Tem a cada dia mais me surpreendido, assim. Eu vivo na minha vida e na minha missão o cumprimento daquela palavra. Ser fiel no pouco, e ele vai confiando cada vez mais. Então, graças a Deus, Célio, eu peço para Deus sempre assim, Jesus, me leve aonde o Senhor quer que eu esteja. Não aonde eu quero ir, mas onde que Ele precisa que eu esteja. Né? Para que a missão seja fecunda, para que a graça de fato se realize naquele local. Então é assim, o Brasil, eu já tive, eu tenho um privilégio de dizer assim, que tive a oportunidade de rodar no nosso Brasil pelo menos umas 3 vezes, né, em todas as capitais, e tocar em todas as realidades, pessoas, culturas, realidades, isso é maravilhoso, sempre anunciando e levando essa palavra que é viva e eficaz no meio de nós. Então, e você que está aí já nos acompanhando no nosso canal, convidamos, né, para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar, e também na nossa rede social, lá no Instagram, a CadaverCN, no Facebook, a Cadáver Campos Novos, e compartilhe, seja um amigo da Cadáver. Nós temos, Cassiano, aqui um lema que diz que você não precisa ser cego ou surdo para conhecer. Todo mundo pode conhecer, ser colaborador e se sensibilizar também com a causa, né? Nós, como entidade filantrópica, mantida aqui pelo governo do estado de Santa Catarina, mantido também pelo governo municipal aqui de Campos Novos, e com os colaboradores, assim como você hoje está aqui colaborando com os nossos alunos de uma forma pedagógica, levando a fé dentro do coração de cada um. Foi essa a mensagem central do dia de hoje. Foi isso, trazer um pouco dessa esperança no nosso coração, né? A gente sabe dos desafios que vêm para todos nós, né? E de maneira especial para cada um, né, de todos aqueles que aqui estavam, os meninos, ali as senhoras, enfim. Ali tem várias idades, né? Para todas as idades que vivem um desafio na sua vida, seja a questão da limitação visual, a questão da audição. A gente sabe que é um desafio muito grande para a pessoa. E é aí que eu acho que Deus vem e Ele nos surpreende
com uma inspiração maravilhosa, com uma missão maravilhosa, que é assim que eu vejo, né, do Acadave, que é justamente inseri-los dentro da sociedade, para que eles possam não se sentirem marginalizados, né, às margens da sociedade. Mas não, são pessoas que têm as suas capacidades, os seus dons preciosos, que podem contribuir e muito para o crescimento no todo, né, da sociedade, desta cidade, ou de cada cidade que cada um que está vivendo ali, enfim. É um projeto do céu, é um cuidado, é um olhar caridoso. Se você me perguntasse, defina, Cassiano, para mim em uma palavra, o que você viveu aqui hoje, eu diria compaixão. Porque compaixão é um sentimento divino, é a capacidade de sair de si e caminhar ao encontro das necessidades do outro. Foi isso que eu experimentei aqui hoje. E essa compaixão que o Cassiano fala, então, né, com amor, né, Cassiano? Com certeza, muito amor. Trazer a palavra de Deus, né, e quando o Cassiano se dirige falando da palavra de Deus, né, hoje em dia nós falamos da intolerância religiosa, né, nós como católicos, quando o Cassiano se dirige hoje, nós temos diversas religiões, duas predominantes aqui na nossa instituição, né, e quando o Cassiano se dirige com a palavra de Deus para cristãos, indiferente da situação religiosa. A palavra, a palavra de Jesus é para todos. Né? Não existe essa separação, essa distinção ali. Não, a palavra é para todos. Para todos que acolhem, para todos que a recebem com o coração aberto. Assim como o perdão, assim como a misericórdia, assim como propriamente o amor dele. Deus ama a todos de maneira igual. Sem distinção. Né? Então, isso, quando a gente está no exercício propriamente da missão, a gente tem essa clareza, né? E eu vou usar essa palavra, talvez não seja mais adequada, mas essa expertise em Deus, de entender que ali, de repente, no lugar onde você está, existem pessoas que estão chegando agora, que nunca ouviram falar de Deus, que estão escutando pela primeira vez, né, que estão acolhendo pela primeira vez, ou até mesmo vem de uma outra religião, ou foi criado, ou já vem do berço, enfim. Mas a palavra de Deus é para todos. A palavra, ela nos leva para um fim, né, o amor e o respeito para com todos. Então, eu acho que Jesus pregou muito, né? E ele deixou um grande ensinamento para todos nós nesta terra, sobretudo quando ele deixa esse mandamento lindo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bem, e nessa tua missão que está aqui na região de Campos Novos, né, oeste de Santa Catarina, no momento em que a igreja celebra o Espírito Santo, né, o Pentecostes, que é a missão que você veio, né, até aqui a cidade vizinha. E hoje as pessoas se sentiram tocadas com a palavra de Deus, né? A pessoa surda, geralmente, ele tem que ser criado um contexto para que ele entenda, né, a palavra de Deus, né? E hoje a gente via no olhar de cada pessoa, né? Inclusive a nossa professora, que é surda, escorreu lágrimas, né? Porque ela se sentiu tocada, né? O Espírito Santo agindo verdadeiramente nessas palavras e nesse coração aberto, que cada um hoje recebeu com o coração aberto para escutar essa palavra, essa partilha, e inspirado pelo Espírito Santo. Amém, é isso mesmo. A gente já está sob efeito dessa graça, né? Pentecostes, a gente aprende que ele se realiza todos os dias na nossa vida. Todos os dias o céu se abre, né? E Deus derrama a sua graça, a sua bênção, a sua sabedoria sobre cada um de nós. E é o Pentecostes e é a força do Espírito Santo que nos impulsiona a comunicar essa vida nova que Cristo nos deu. E é isso que chega até o coração das pessoas. Pode ter certeza que muito mais que eles, eu fui mais tocado ali, vivenciando esse momento muito particular e único na minha vida. Eu tive a oportunidade, né, de fazer um videozinho, né, dias atrás, num outro podcast teu lá na Água Viva, e eu postei esse pedacinho no nosso grupo aqui da Cadáver, né, que você falava, que até a pergunta foi, não me recordo agora, mas você falou do que você tinha medo. É de que você fosse chamado e você não fosse. Que você tivesse a oportunidade de ir, mas não tivesse ido.
O Cassiano, ele faz uma contagem numérica das missões ou não? Eu já brinquei. Eu tenho um amigo, né, um irmão querido da comunidade de Metanoia, o Davi. Certa vez a gente falou, ele mandou um mapinha, um mapa do Brasil, falou, vai colocando aí os lugares que nós já rodamos aí. Foi uma brincadeira entre nós, né? Assim, mas aí a gente não consegue mensurar isso, né? Porque são muitas missões. Então a gente vai rodando, a gente vai indo, e tem horas que eu não consigo parar e contabilizar, porque é Deus que nos leva, né? Não é uma iniciativa humana. Existe aqui um movimento do céu. Né? Nós somos apenas instrumentos. Né? E aproveitando a deixa de Pentecostes, né? A igreja primitiva que nasce ali, e os discípulos então saem, né, anunciando Cristo vivo e ressuscitado. Então a gente vai para os 4 cantos do mundo. Né? Próximo agora, você me pergunta, próximo destino, Cassiano. Próximo destino agora, eu estou indo para os Estados Unidos, vou ficar 2 meses lá em missão. Tem os seus desafios, né? Mas é maravilhoso também. É um campo de missão muito grande. Assim como todo o nosso Brasil. Cada cantinho, cada paróquia, cada momento, assim como nós vivemos hoje aqui na Cadáver. É único. Né? Há pouco eu acabei de chegar de um lar dos velhinhos, né? Gente, que maravilhoso. Eu amo estar com eles, porque ali é uma escola de sabedoria. Eu cresci com tendo ao meu lado a minha avó materna, né? Eu chamava avó negra, mas o nome dela era Dona Florisbela Monteiro. Né? Minha avó viveu até com 96 anos. E eu tenho muitas memórias da minha avó. Tenho muitos ensinamentos, né, conselhos que eu apliquei na minha vida, e eu digo sem medo. Claro, a graça de Deus é acima de tudo, mas tudo que eu faço, tudo que eu realizo, eu aprendi com ela. Muito bem. E hoje, na tua chegada aqui na Cadáver, você cumprimentou, né, cada um dos nossos alunos, que são usuários. Nós somos uma associação e eles são associados à nossa entidade, né? E temos a dona Doralina, né, uma senhora. Ela falou, te assisto todo domingo, te assisto na Canção Nova, né? O Cassiano, ele se denomina a partir de cada missão específica, o cantor, o artista, o missionário, ou não tem distinção do que é uma coisa e outra? Eu me denomino um irmão, né? Uma pessoa que Deus enviou para aquele lugar, para aquele momento. Nós não somos... o Evangelho, o anúncio do Evangelho é a minha obrigação. Comunicar a palavra de Deus é o meu ofício, né? E a minha recompensa está no céu. Então, e eu faço muita questão, até porque a minha própria da minha pessoa, a minha linguagem de amor é o afeto, é o toque. E eu todas as vezes que eu estou ali em comunhão, estudando ou lendo a palavra de Deus, eu sempre me deparo, sobretudo nos evangelhos, que Jesus sempre teve esse cuidado também, essa linguagem de se aproximar das pessoas, de chegar, de tocar, de dar um abraço, de pegar na mão, sabe, de sentir o calor. Isso é maravilhoso. Isso mexe comigo, isso toca meu coração. E eu sei que, sobretudo para quem vive já com uma sombra, né, de estar distante, ou deixado de lado, ou até mesmo com o sentimento de ser abandonado, rejeitado, isso é importante. Muitas vezes, e tem uma história muito legal de São Francisco de Assis, né, que ele vai dizer assim, um dia falando para um irmão, olha, amanhã tinha um irmãozinho lá que era um irmãozinho animado, né? E ele estava doido para pregar a palavra de Deus. E aí o São Francisco disse para ele assim, olha, amanhã nós vamos lá na praça e nós vamos pregar a palavra de Deus. E aí o irmãozinho ficou pilhado demais, nem dormiu à noite, ficou todo agoniado, pega a Bíblia, anota, faz as suas anotações, aquela coisa toda, enfim. No outro dia de manhã foram para a praça ali, né? E aí, lá em Assis. E aí andando, deram lá umas 5 voltas em torno da praça, e aí São Francisco
missão cumprida. O irmãozinho não entendeu nada, ficou até um pouco decepcionado. Aí quando chegou lá, né, no convento deles ali, ô irmão, mas o senhor falou que a gente ia pregar a palavra. E aí o grande ensinamento está justamente aí. Vamos pregar a palavra de Deus. Se necessário, só em último caso, usemos as palavras. É com a vida. Muitas vezes um abraço, um aperto de mão, um sorriso, fala muito mais do que uma pregação aí de horas. É muito bem, nós já citamos aqui em alguns podcasts, nós trazemos aqui autoridades, pessoas da comunidade, e assim como nós levamos assunto nosso aqui para a sociedade também, né, para fazer justamente a inclusão da pessoa, né, com deficiência cega e surda. Nós sempre dizemos, né, para seguir as nossas redes sociais. E às vezes pessoas olham lá nos nossos vídeos, nos nossos stories, nos nossos reels, enfim, nas postagens, dizem, é aquilo mesmo que acontece lá dentro da Cadáver. Ou seja, a nossa missão é transparecer lá fora aquilo que acontece aqui dentro. E a mesma coisa é o cristão, né? Então, fazer o testemunho de vida, o evangelho com a nossa vida, né? Para que o outro olhe e pense, esse é o evangelho que talvez ele queira viver, espelhar na nossa própria vida, né? Verdade. Talvez não sejamos o exemplo ideal para aquela pessoa, somos pecadores, né? Sim. Mas se nós formos um pouquinho melhor do dia de ontem, estaremos, acredito eu, que no caminho certo. Com certeza. Eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, onde ela vai dizer assim, nós não podemos permitir que ninguém saia da nossa presença mais feliz e melhor. Então, Cassiano, eu posso testemunhar aqui agora quanto eu vi de cuidado e amor aqui dentro do Cadáver, para com todos os seus associados, né? Com cada criança, com cada adulto ali, vivendo a realidade pessoal, mas com aquele cuidado. Quando eu vim ali, todas as profissionais ali, cuidado de pegar a mão, cuidado do carinho, né? O zelo, tudo isso mexe com a gente, né? Não passa desapercebido pelo nosso olhar. E isso para nós é um grande testemunho de amor, de zelo, de cuidado. Eu tenho certeza que o que está sendo gerado no coração de cada um deles, né, desses nossos irmãos associados aqui do Cadáver, é uma gratidão. Nós temos, Cassiano, alguns exemplos que nós citamos, né, nas nossas divulgações, também aqui como exemplo também de superação, né? Alguns alunos que nós citamos, né, porque eles nos autorizam. O Alex, ele é um usuário da Cadáver, ele é cego, ele é advogado, passou na OAB, atualmente trabalha na promotoria da infância, passou no estágio, né, fez um processo seletivo, passou no estágio. Nós temos o João Arthur, que terminou a faculdade, concluiu de Ciência da Computação, cego também total, desde a nascença. E alguns surdos, né, um que já foi presidente nosso, o Mário, ele é engenheiro agrônomo, trabalha na cidade aqui, vizinha de Água Doce. E quando Deus olha para essas pessoas e o dom que cada um de nós temos, como que você analisa superação da pessoa, mesmo que ele não conheça Deus? Porque nós falamos aqui no começo que muitos dos surdos eles não têm a prática da fé. Porque talvez o entendimento deles não seja aquilo que toque ainda no coração deles. Sim. E como que você imagina que isso chega até o coração deles e Deus suscita esses dons da vida para que eles façam a vida de outras pessoas melhores? Porque eles estão trabalhando na sociedade. Sim. Tornando a vida de outras pessoas melhores. Como que é a ação de Deus no teu entendimento? Eu acredito que é a graça, é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Existe uma realidade que algumas pessoas até ignoram, mas existe uma realidade sobrenatural que está acima de nós. Existe um cuidado divino. Existe uma promessa de Deus quando Deus nos gerou, né? E a própria palavra nos garante isso. Quando nós ainda estávamos no ventre de nossas mães, Deus já sabia o nosso nome. E aí você avança um pouco mais, você encontra uma profecia no profeta Jeremias, onde dizer que Deus tem um projeto de felicidade para cada um de nós. Ou seja, para cada um Deus tem, de uma maneira muito particular, uma missão. E essa missão vai acontecer, não por simplesmente um desejo humano, mas por um projeto divino. E isso é maravilhoso. E quando você vê pessoas
tão qualificadas, assim, inseridas na sociedade, contribuindo para o bem comum, para o todos, né? Nós aqui sendo favorecidos. Você vê assim, é a graça de Deus. Não tem uma outra explicação. Assim, né? Você vê uma pessoa... Eu conheci um rapaz também, inclusive chamava Mateus, lá no interior do Rio Grande do Norte, que ele já estava nos seus finalmente para se tornar promotor de justiça. Ele já era advogado já há muitos anos e era baterista. Ele era deficiente visual de nascença. Então, vê-lo tocar bateria com a maestria que ele estava tocando, né? E assim, aprender com o ouvido, tirar as músicas. Eu lembro que eu fui fazer um show, ninguém me falou nada. Né? Eu entrei no palco um sábado à noite para fazer um show, fiz o show inteiro, né? Eu ainda brinquei com ele, mas ele tava com Ray-Ban, eu achei que ele tava fazendo com estilo, né? Alguma coisa assim. E aí depois que acabou tudo, que falou, o Matheus, Cassiano, vou contar um segredo pra você que eu não vejo nada. Eu falei, eu não acredito, como assim? Né? A capacidade, assim, e aí, gente, não tem como isso não impactar a nossa vida. E ao mesmo tempo, a gente também dilatar o nosso coração e a gente ser grato por tudo aquilo que a gente tem. Porque muitas vezes nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos a mobilidade perfeita, e ainda reclamamos demais da vida. A gente cita esses nomes, né, só como exemplo, mas temos todos fazíamos um podcast aqui alguns dias atrás, né, que de uma rádio aqui local, perguntou qual que é a maior conquista da Cadáver. E aí a gente citou esses nomes, mas também lembrou que cada pessoa que tem sua vida autônoma, pessoas cegas que estão vivendo sozinho, casais aqui dentro da Cadáver que vivem suas vidas lá nas suas residências, que a gente chega lá e estão fazendo fogo no fogão a lenha, colocando a lenha e o fogo vai pegando, sem enxergar nada. Cozinhando a comida sem queimar. E nós, às vezes, se descuidamos da comida, né? Então, todos esses são conquistas, né, que a gente leva para a vida, do trabalho que a Cadáver faz, que é um centro de educação especializada, né? As pessoas vêm aqui para se reabilitar, para prevenir aquela visão, aquela audição que tem, mas para se reabilitar para a sociedade. E nós procuramos aqui também levar a fé para o coração deles, né? Legal. Nós participamos da caminhada da Cadáver, que antecede a Romaria aqui, né, que é o nosso maior evento. Saímos daqui da Cadáver às 5 horas da manhã, todos eles vêm, cegos, surdos, vamos com tempo com chuva, com tempo com vento, e termina com a missa lá no santuário às 6 horas da manhã, né? Fazemos aqui a celebração da Páscoa, né, a ressurreição, a Sexta-feira Santa, nós lembramos, recordamos, vivemos com os alunos através da parte pedagógica. Então, para levar um pouquinho desse amor de Deus, aquilo que compete a nós, como você falou, né, que um dia Deus não tenha dito para nós, você teve a oportunidade naquela condição de professor e não fez nada, né? É isso mesmo. Então, essa também é a nossa missão da Cadáver, que eu acho que um pouco para partilhar com você também dessa tua missão, né, que é grandiosa. Eu só peço a Deus que frutifique cada vez mais esse trabalho maravilhoso da Cadáver, porque é uma missão que Deus nos confiou, né? Cuidarmos uns dos outros, né? Olhar com um olhar de misericórdia, como há pouco falávamos, de compaixão para com eles e ajudá-los, né? E quando a gente consegue não só inseri-los profissionalmente e formá-los, né, ressocializá-los, né, na sociedade, mas também, sobretudo, colocar a fé no coração de cada um. Isso é maravilhoso, porque só quem vive na escuridão ou quem vive no silêncio sabe o valor da presença de Deus. Porque Deus, ele se revela, ele se manifesta como ele aprouver. Então a gente pode imaginar que Deus está ali, Deus está se revelando, Deus está se mostrando, Deus está falando. Muitas vezes não está entrando aqui pelo nosso ouvido físico, né? Aqui pelo nosso canal auditivo, mas está falando no nosso coração. Deus não está aqui na nossa visão, a gente não vê, mas pela fé a gente vê, pela fé a gente escuta. Então isso é maravilhoso, porque não só a pessoa dentro da sociedade, mas a pessoa como um todo, né? É humano e espiritual caminhando juntos. Muito bem. A Cadavecast, o podcast da Cadáver, hoje com o Cassiano, missionário,
que está aqui em Campos Novos, na nossa cidade, aqui para uma missão. E a gente como cristão, como católico, muitas vezes a gente pensa... Eu tenho até uma viagem marcada aqui com a comunidade de Água Viva em junho, lá na Canção Nova, no PHN, né? Aonde que Cassiano já esteve, que um dia sonhou estar, esteve? E aonde que essas viagens superaram aquilo que você sonhava? Na Terra Santa. Terra Santa. Eu sempre sonhei, sempre pedi a Deus essa graça, pedia mesmo. Pedia todas as vezes à noite, assim, quando eu sentava na calçada de casa e ficava olhando pro céu, né, cheio de estrela, eu dizia assim, Jesus, um dia eu quero pisar na sua terra, eu quero viver essa experiência, eu quero atualizar isso na minha vida. E eu tive uma única oportunidade que foi, me marcou demais, foi muito impactante, poder estar ali, entrar naquela sinagoga, estar em Cafarnaum, renovar as promessas do batismo no Rio Jordão, viver o Pentecostes lá, né, estar na sala do cenáculo, né, no andar superior, onde foi também a última ceia, onde era o refúgio de Jesus, os seus discípulos, e revisitar essa memória, e tomar ali a palavra, uma experiência que a gente nunca vai esquecer, sabe? E passar ali, chegar no Santo Sepulcro, ainda tem ali dentro do Santo Sepulcro a pedra onde foi colocado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são experiências que as palavras, elas não são suficientes para descrever. Só realmente estando, pisando, tocando naquela realidade. Estive o santuário que eu visitei foi eles chamam do Cantagalo, né? Onde Pedro negou Pedro, Jesus, no Palácio de Caifás. Então, nós temos ali exatamente onde Jesus foi preso, como ele ficou naquele ambiente obscuro, silencioso. A escuridão, o silêncio. E ali era ele e o Pai. Então, você toca muito nessas realidades que dizem muito da nossa fé. E pra gente ir finalizando, né, Cassiano, apresentador de TV, quais as experiências, quais as emoções, como que é a interatividade do apresentador com o público católico, né, que assiste, né, a TV, como que é essa experiência? A experiência é muito boa, porque a gente aprendeu que são meios de comunicação, para que a gente possa falar, levar a palavra, né? E a gente sabe que o alcance é absurdo, né? A gente acaba chegando, assim como esse podcast, acaba chegando pelo mundo todo. Todo mundo que está conectado pode acessá-lo de diferentes países, pode ter acesso a uma partilha como essa, podem conhecer a Cadáver, pode também se tornar um sócio benfeitor dessa missão linda de qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar. Né? Então é maravilhoso ter esses meios. Né? São meios que potencializam o dom que Deus deu a cada um de nós. E a gente vai aprendendo, né? A gente não nasce pronto, né? Até você se acostumar olhando para a câmera, até você se adaptar a um ambiente, assim. Você está acostumado, às vezes, num encontro, num retiro, com uma animação, conduzindo ali o momento, ou pregando a palavra, mas você entrar no estúdio, né? Mas é a graça de Deus. Deus vai moldando, a gente vai aprendendo. Também existem muitas pessoas boas, profissionais da área, que vão contribuindo para que você vá crescendo, né? Vá aprendendo também, e para que você possa comunicar melhor, comunicar bem aquilo que é o essencial, que é a palavra de Deus. E como cantor, né, nessa oportunidade de dias passados, né, você falou também, né, no podcast da Água Viva, que não importa números, né, mas em busca da evangelização, em busca da palavra de Deus, quantas pessoas já esteve diante de Cassiano num show? Nossa, imagina, eu fico imaginando assim, por exemplo, eu fiz um show que tinha ali um centro de evangelização lotado com quase 100 mil pessoas lá nos maiores eventos que é realizado lá na Canção Nova para jovens, né, que é o PHN. Mas também em tantos outros lugares onde o Cassiano passou,
E independentemente do número de pessoas, existia ali uma alma, né? E essa alma para Deus é um valor absurdo. Lá no céu, gosto muito de dizer isso, que a moeda do céu é o amor. Quando nós chegarmos diante de Deus, Ele não vai perguntar a quantidade de coisas que a gente fez, a quantidade de lugares que o Cassiano passou, a quantidade de shows que ele realizou. Mas Ele vai me perguntar a cada um de nós, o quanto você amou. As oportunidades que eu lhe dei, naquele momento, quanto você amou. Isso faz toda a diferença. E como pessoa, você conviveu com o Padre Léo e com Carla Curtis, não? Padre Léo diz assim, não de ter uma intimidade, né, mas estar mais próximo, né, porque faz parte ali da minha idade contemporânea aqui. Agora, a Carla Curtis, para mim, é assim como acho que para muitos, também foi um santo que nos surpreendeu do nosso século, do nosso tempo. E é essa geração de santos que está aí no meio de nós. Por exemplo, aqui dentro do Acadáver, hoje eu pude tocar em muitos santinhos. É isso. Muitas realidades ali que a gente não sabe, que na verdade são, como Jesus disse lá no Monte das Bem-aventuranças, são os bem-aventurados. E tocar ali, gente, é sobrenatural. Você precisa conhecer, você precisa vir aqui, você precisa se aproximar mais dessa obra maravilhosa, e aí você vai entender muito mais do que as palavras, experimentando, vivendo, sentindo na pele que a gente está partilhando aqui. E para a gente também, né, puxar um pouquinho para o nosso lado também, né, nós falamos já dos dons, né, estamos aqui com a Renata, né, que é a nossa intérprete. O que seria, né, também das pessoas se não tivesse esse dom? Eu tô há 4 anos até agora, não sei livros. Aí tá a Renata, né, fazendo essa comunicação. Então, através da música, através da oração, através das mãos, através do olhar, através de um silêncio, né, todas essas formas evangelizam, né, quando é voltada para Deus. É um dom de Deus maravilhoso, né? Fica aqui olhando. É maravilhoso. Eu estava assistindo até, inclusive, uma música, né? Que foi gravada ali, com a Renata fazendo a interpretação das Libras. São os meios, né, que Deus vai se utilizando para que a palavra dele chegue no coração de todo mundo. Essa inclusão, ela é divina. Gente, isso é maravilhoso. Isso é sensacional. Muito bem, a Cadavecast, o podcast da Cadáver, episódio especial. Hoje nós estamos gravando em 27 de maio de 2026, presença de Cassiano Meireles. Fica aqui, Cassiano, suas palavras a respeito desse dia, já falou, né? O quanto tocou e o quanto nós ficamos tocados com a tua palavra, né? Trazendo aqui a palavra de Deus nesse dia, através da música, através também da sua partilha. Mas aí para nós encerrarmos esse podcast aí. Maravilha. Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade e fazer um convite, né, para todos que estão nos acompanhando, para que você venha conhecer essa linda obra, essa missão maravilhosa, né, que cuida de pessoas como eu, como você, pessoas especiais, pessoas que merecem o nosso carinho, que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso cuidado, que merecem a sua visita, que merecem a sua ajuda. Talvez você não tenha tanto tempo assim, mas você tenha condições financeiras até mesmo para ajudar essa obra. Então ajude. Assim como a gente diz evangelização, quando uma pessoa ela colabora, né, de alguma forma, ela se torna uma evangelizadora. Então quando você também colabora com um projeto como esse, tão sério, tão lindo, tão frutuoso, você também está colaborando, né, para um futuro, né, não só na sociedade, mas na vida de muitas pessoas. E eu digo para você, viu, não é o material pelo material, é o bem que você está fazendo. E eu vou repetir mais uma vez, quando você chegar no céu, você que está assistindo aí agora, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: obrigado, meu filho. Obrigado, minha filha, porque você me visitou quando eu estava nu, você me visitou quando eu estava com fome, você me visitou quando eu estava preso. E por que não? Você me visitou quando eu tinha uma limitação na minha visão, você me visitou quando eu tinha uma limitação na minha audição, na minha mobilidade. Então saiba
que qualquer movimento, aquilo que você pode ajudar essa obra maravilhosa, você está acumulando tesouros do céu. A Cadavecast, o podcast da Cadáver, muito obrigado. Até o próximo episódio. Compartilhe, curta, se inscreva e acesse nossas redes sociais, Instagram, a CadáverCN. A Cadáver, fazendo sempre, fazendo cada vez melhor.